Você já parou para pensar no que realmente está por trás desse boom de farmácias no Brasil? Não é coincidência ter uma nova abrindo a cada esquina, né? Enquanto outras simplesmente desaparecem sem deixar rastros. A Drogaria Rosário abriu uma farmácia aqui, aí a Drogasil, que é a maior concorrente, abriu uma do lado. Eu não vou ficar pra trás, né? Aí a Rosário apelou e abriu uma do lado, e a Drogasil ficou no meio. Só que aí a Drogasil ficou chateada e abriu uma lá atrás. Ou seja, ficaram 4 drogarias uma atrás da outra. Só que aí a Drogasil apelou e falou, não, isso não vai ficar barato. E foi abrir uma aqui. Farmácias que mais parecem supermercados, promoções mirabolantes, aplicativos, consultas e um sistema que sabe exatamente o que você vai comprar antes mesmo de entrar na loja. Isso é conveniência ou a gente está sendo cuidadosamente direcionado? Enquanto as redes crescem como nunca, pequenas farmácias quebram em silêncio. Tem algo errado aí. Por que estão empurrando esse modelo pra gente? Porque até a Anvisa mudou de ideia de uma hora para outra. E o mais bizarro, já tem movimentação para deixar até supermercados venderem remédios. O que parece uma simples evolução do mercado pode ser só a ponta do iceberg de um esquema muito maior e você nem faz ideia. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que ninguém está te contando sobre o império das farmácias no Brasil. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente entender como que tudo começou. Durante o período colonial, o que hoje conhecemos como farmácia era bem diferente. Naquela época, os remédios eram vendidos nas chamadas boticas, pequenos estabelecimentos onde os boticários preparavam fórmulas artesanais sob medida. Eles não apenas manipulavam os medicamentos, como também os receitavam, já que a linha entre o médico e o farmacêutico praticamente não existia. E nem se falava em regulamentação. Quem tinha algum conhecimento já se colocava no papel de curandeiro ou especialista. Bom, esse cenário começou a mudar em 1808, com a chegada da família real portuguesa no Brasil. Foi nesse período que surgiram aí as primeiras iniciativas para organizar e profissionalizar o setor, como a criação dos primeiros cursos voltados à formação de farmacêuticos. A ideia era começar a separar as funções e trazer mais seriedade para a prática. Mas a grande virada veio mesmo no século XX, com o avanço da indústria farmacêutica, os medicamentos passaram a ser produzidos em escala industrial, o que transformou completamente o modelo de negócio das farmácias. E no Brasil, essa evolução foi ainda mais evidente com o passar dos anos. Hoje, o varejo farmacêutico brasileiro ocupa o topo da cadeia da América Latina e é um dos maiores do planeta. Mas afinal, como chegamos até aqui? O que impulsionou esse crescimento tão impressionante? Antes da gente seguir com o vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você curte futebol? Bom, eu sou fã, assim como a maioria dos brasileiros, e foi pensando nisso que eu resolvi mostrar o lugar onde eu faço as minhas apostas antes mesmo da bola começar a rolar. Mas claro, antes de tudo, vale lembrar, né? A Blaze é uma plataforma destinada apenas para maiores de 18 anos. Recado dado, vamos escolher juntos uma partida para apostar? Senhores, estamos aqui então na página de esportes da Blaze. Ó, eu já vou escolher um joguinho aqui que eu já vi, dia 31 de agosto, Flamengo e Grêmio. A odds para o Flamengo 1,28, empate 5,2 e para o Grêmio 11,0. Será que vai dar zebra? Eu vou aqui no Grêmio, vai que dá zebra, né? Já escolhi o valor, vou efetuar a aposta. E pronto. Só lembrando que teve jogo, né, final de semana aí que eu ganhei, olha só. Eu tinha jogado aqui Bahia e Santos, eu tinha apostado no Bahia e deu bom, olha só. E aí, curtiu? Quer aprender a apostar com segurança na Blaze? É só acessar o site pelo link na descrição ou no comentário fixado e fazer a sua aposta nos seus jogos favoritos. Ah, e é claro, o mais importante, né? Jogue sempre com responsabilidade. Blaze, jogue para vencer. O crescimento exponencial. Um dos motivos mais fortes hoje é o envelhecimento da população. A quantidade de idosos no Brasil cresce a cada ano e com a tecnologia avançando e a preocupação com a saúde aumentando, a tendência é que esse número aí continue crescendo, né, com o tempo. Além disso, entre 2010 e 2022, a idade mediana do brasileiro passou de 29 a 35 anos. Ou seja, né, é natural que a busca por remédios também aumente. Outro ponto é o uso de medicamentos pela própria geração Z. Nesse caso, por questões ligadas à saúde mental, né, como ansiedade e depressão, coisas que antes mal chegavam a ser tratadas. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, o setor cresceu 11% em 2022 para 2023. É um salto bem relevante, considerando que se trata de apenas um ano. E uma pesquisa feita pela Abrafarma, apontou que o varejo farmacêutico movimentou 158 bilhões
bilhões de reais em 2024. Repetindo aí os mesmos 11% de alta em relação ao ano anterior. O atendimento remoto também tem ajudado nesse crescimento, já que facilita o acesso das pessoas aos médicos e, por consequência, aos remédios. Sem falar no velho hábito do automedicamento, né? Quem nunca aí ouviu uma dica de alguém, né, e foi lá comprar um remedinho ali por conta própria? Convenhamos também, né? Quem que vai procurar um médico para tomar um dipirona para dor de cabeça? Ninguém, né? Bom, outro ponto importante é que a farmácia deixou de ser um lugar exclusivo para remédio e passou a oferecer de tudo um pouco, né? De medicamentos a maquiagens, alimentos, suplementos e por aí vai. Eles perceberam que dava para crescer incluindo outros produtos e acertaram em cheio nessa aposta. Claro que no começo a Anvisa torceu o nariz, né? E não quis aprovar a venda de itens fora da área da saúde dentro das farmácias, mas, como era de se esperar, acabou cedendo. Por trás das farmácias existe toda uma pressão externa, né, para que elas vendam o máximo possível de produtos variados. Pressão que vem dos sindicatos, conselhos e outros órgãos, tanto em nível estadual quanto federal. Como eu disse antes, né, a Anvisa não curtia muito a ideia de farmácia vendendo mais do que só remédio, né, mas em 2013 isso mudou e elas ganharam então permissão oficial para funcionar também como lojas de conveniência. Mesmo assim, em muitos lugares ainda há dificuldades para conseguir vender esses produtos, né, esses outros tipos de produtos. Mas essa regulamentação do setor também foi fundamental para a expansão das farmácias por todo o Brasil. Em agosto de 2014, ficou definido que farmácias e drogarias são unidades de assistência à saúde e não apenas pontos de venda comercial. E qual o impacto disso? Simples, as farmácias passaram a oferecer serviços como vacinação, testes rápidos e acompanhamento farmacêutico, se tornando um ponto de referência em saúde, especialmente em regiões com pouco acesso a médicos. Em 2020, com a chegada da pandemia, esses serviços se tornaram ainda mais relevantes e renderam bons lucros para os empresários do setor. Enquanto milhões sofriam, alguns poucos lucravam com um caos instalado, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Outra coisa que ganhou bastante força no setor durante a pandemia foi o e-commerce, né? As farmácias passaram a investir pesado em lojas virtuais, aplicativos, entregas rápidas e até em marketplaces. Além disso, tem o fator econômico. Quanto mais as pessoas ganham, mais elas consomem, e com o crescimento da classe média aí, as vendas de medicamentos e produtos de higiene pessoal também dispararam nas farmácias. Um programa do governo também teve um papel importante nesse aumento das vendas farmacêuticas, né? A farmácia popular, que ajuda a tornar alguns medicamentos um pouco mais acessíveis para a população. Além disso, os genéricos tiveram destaque, né? Só no terceiro trimestre de 2024, as vendas cresceram 10,13% em relação ao mesmo período de 2023, o maior índice de expansão do setor nos últimos 5 anos. E lembra que eu falei sobre o e-commerce? Pois é, né? Ele pode ter ganhado também força na pandemia, mas não sumiu quando ela passou. Hoje em dia, o hábito de comprar pela internet e só esperar o produto chegar na sua casa já faz parte da rotina, né? E com remédios não foi diferente. Lá em 2021, esse modelo ajudou muitas farmácias a se manterem firmes, mesmo nos piores momentos da crise. Com a regulamentação autorizando a venda de medicamentos online, esse mercado não parou de crescer, né? Só em 2024, o crescimento foi de 16%, e tudo indica aí que esses números vão continuar subindo. Afinal de contas, para as grandes indústrias farmacêuticas, o e-commerce tem sido um verdadeiro aliado na hora de aumentar os lucros, né? Com ele, a gestão de estoque se torna mais prática, garantindo a disponibilidade dos produtos, otimizando os custos e evitando desperdícios. Além disso, contribui diretamente para uma administração mais eficiente, desde o controle do estoque, das finanças, até o gerenciamento da equipe e o atendimento ao cliente. Tudo isso com o objetivo de reduzir perdas e, é claro, vender mais, né? E uma das estratégias mais usadas para isso é simples, né? Pedir o CPF do cliente. Mas o que isso tem a ver com as vendas? Quando você informa o CPF, o sistema cria um cadastro seu. Ele passa a identificar o tipo de produto que mais combina com seu perfil de consumo. Assim, começam a surgir ofertas personalizadas e isso aumenta as chances de compra, consequentemente, o ticket médio. Hoje, as farmácias mais presentes em todo o país são justamente as que apostam forte em delivery, marketing digital e no comércio online, já aquelas que não acompanham essa evolução acabam ficando para trás com um crescimento bem mais limitado. O fechamento das farmácias.
Por um lado, é cada vez mais comum ver farmácias conhecidas em praticamente cada esquina. Por outro, o cenário é bem mais difícil para as farmácias independentes, que aos poucos vêm desaparecendo. De acordo com os dados do IQVIA, divulgados aí em abril de 2024, só nos 24 meses anteriores a fevereiro daquele ano, mais de 16 mil novas farmácias foram abertas e conseguiram se manter em funcionamento no país. Porém, nesse mesmo período, mais de 6 mil fecharam as portas e a maioria esmagadora dessas eram justamente as independentes. O problema é que as farmácias independentes, na maioria das vezes, não têm o mesmo poder de compra das grandes redes do mercado, e isso afeta tudo. Desde a dificuldade em atrair clientes e competir em preço, até a pressão da inflação e o impacto direto das altas taxas de juros. Agora, lembra do vídeo que eu mostrei no começo? Aquele com uma farmácia abrindo do lado da outra? Pois é, isso tem muito mais a ver com essa realidade do que parece. Então, a estratégia das grandes redes é clara, abrir farmácias nos melhores pontos da cidade e muitas vezes bem ao lado de outras já existentes, como mostrei no vídeo. A ideia é simples: atrair mais clientes usando toda a estrutura e os recursos que só as grandes redes têm, como promoções agressivas e programas de fidelidade. Com isso, elas acabam se destacando muito mais aos olhos do consumidor, enquanto as farmácias independentes vão sendo ofuscadas. Sem conseguir competir nas mesmas condições, muitas dessas pequenas acabam sendo forçadas a fechar as portas. E aí o ciclo se repete. As grandes se expandem, ocupam ainda mais espaço e dominam o mercado. No fundo, isso não é exclusividade do setor farmacêutico. Em qualquer ramo, a lógica é parecida, Faz parte do jogo. A expansão das farmácias. As grandes redes de farmácias geralmente chegam até os empreendedores por meio de franquias, associações ou parcerias. São as chamadas equipes de expansão que fazem esse contato, oferecendo suporte completo na gestão do negócio, desde compras em grupos de marketing até tecnologia e operação. Além disso, contam com uma marca já reconhecida no mercado, o que facilita muito na hora de conquistar clientes. Ou seja, o empreendedor recebe o pacote completo, estrutura pronta, know-how e segurança de estar investindo em algo já consolidado. Muito mais tranquilo do que abrir uma farmácia do zero e enfrentar todos os desafios sozinho. Mas mesmo com esse cenário que parece favorecer só as redes e sufocar os pequenos, existe uma alternativa que tem ajudado as farmácias independentes a não desaparecerem: a associação. As chamadas farmácias associadas são um modelo onde farmácias independentes se unem para formar uma espécie de rede, dividindo recursos e vantagens competitivas. Com isso, elas ganham poder de negociação com fornecedores, conseguem oferecer mais serviços, divulgar promoções em conjunto e, principalmente, se manter firmes no mercado diante da concorrência pesada. Essa é uma das soluções que ajuda a fortalecer as pequenas farmácias, tornando-as mais competitivas no mercado. O que vai acontecer? Bom, com essa expansão acelerada, onde parece ter uma farmácia em cada esquina, grandes empresas como a ARD continuam aprimorando suas estratégias, especialmente no ambiente online, sem deixar de investir também na abertura de novas unidades físicas. Há menos de um mês, a ARD revisou oficialmente sua projeção de inauguração de lojas para o período de 2023 a 2025, elevando o número para 260 unidades por ano. Mas olhando tudo isso, dá para perceber que o Brasil está caminhando rápido para seguir os mesmos passos dos Estados Unidos. Lá, as farmácias já passaram por um processo de expansão parecido com o que está acontecendo aqui agora, com suas farmácias se transformando praticamente em supermercados. Só que atualmente algumas estão voltando às origens, priorizando a venda de medicamentos em pequenas lojas de bairro. Além disso, tem fechado grandes unidades, já que muitos clientes passaram a preferir o atendimento online. E como o Brasil está trilhando um caminho muito parecido, a impressão que fica é que em algum momento isso também deve acontecer por aqui, e talvez grandes redes precisem recuar um pouco nessa expansão desenfreada. Outra coisa que pode influenciar bastante o futuro das farmácias, especialmente as independentes, é a possibilidade de os supermercados passarem a vender medicamentos isentos de prescrição. Se isso acontecer, o jogo muda completamente. Mas por enquanto, o mais importante para os pequenos empreendedores é correr atrás de bons fornecedores, encontrar uma localização que seja acessível, estratégica e apostar forte nas redes sociais para manter o negócio vivo, e não precisar fechar as portas. O fato é que só aqui na Avenida de Casa, já tem umas 3, 4 farmácias e no bairro ao lado tem uma de frente para outra, sem contar várias outras espalhadas por aí. Até onde isso vai? Só o futuro vai dizer. Me conta aqui você, se aí na sua cidade também é assim, em cada esquina que você vai tem uma farmácia. Bom, lembrando que a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. Até o próximo. Tchau!